Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje aqui eu tenho uma mulher incrível, que tem aí 22 anos de experiência nessa nossa paixão chamada marketing, que recentemente fez uma mudança corajosa, como toda boa mulher sempre faz, e ela vai contar um pouco dessa história dela, dessa história desses 20 e alguns anos e do momento atual dela. Sara Bushwitz, um prazer ter você aqui. Sara é CEO do Grupo Flow. E, Sara, um prazer enorme. E já vou emendar a primeira pergunta. Tá. Conta essa trajetória até chegar no Grupo Flow, que é incrível. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito Imagina. feliz de estar aqui na Abramac. E poder conversar com você, Fábio. Te conhecer, né? Digo Acho que mesmo. vai ser uma boa troca. Contando um pouco da minha trajetória, né? Quando a gente tá vendo sua camiseta We Love Marketing, e eu preciso te contar uma coisa. Eu não escolhi o marketing, foi o marketing que me escolheu. Eu falo que eu caí no marketing. Eu sou economista de formação, eu fiz economia na FEA, e o que eu queria mesmo era trabalhar em planejamento financeiro. Só que naquela época não contratavam muitas mulheres em planejamento financeiro. A gente está falando de 22 anos atrás, gente. Outros tempos. E aí eu sobrei para o marketing na PepsiCo. Eu Essa, sobrei, é ótimo. eu sobrei para o marketing. Só que eu me apaixonei. Me apaixonei pelo marketing. Antes eu já tinha trabalhado na Spencer Stuart, na área de pesquisa. Trabalhei em telemarketing, na Hertz. Mas minha primeira realmente experiência como profissional de marketing, como estagiária, foi na PepsiCo do Brasil. Fiquei lá por mais de 8 anos e trabalhei com todas as marcas, praticamente as marcas locais. Baconzitos, você começa com as marcas pequenas sem budget, né? E depois você vai Sempre. melhorando. Então, trabalhei com Baconzitos, Stixi, na época Gito, que era um pastelzinho, com amendoim. Eu lembro que tinha um desafio de rentabilizar amendoim, né? Trabalhei as minhas últimas com Toddy, que aí já foi uma marca melhor, né? Tá, Com já tava. budget, super divertido, Quaker. E quando eu saí da Pepsi, eu gerenciava a parte de crianças, né? O portfólio infantil com Cheetos e Fandangos. Né? Então, isso foram 8 anos de marketing lá. E aí eu já estava há muito tempo lá, era prata da casa, já estava me sentindo que precisava de um outro Plaquinha. desafio. Tinha plaquinha, conhecia tudo. Eu falei, não, preciso dar uma sacudida. Eu fui para Mondelez, na época, para cuidar também do portfólio, principalmente portfólio infantil, eu cuidava de biscoitos doces. E a principal marca era Traquinas. E lá eu tive um desafio de fazer um turnaround. Eu lembro que na época a gente tinha aquela questão de saudabilidade. Continua, mas ela estava começando a falar, né, de saudabilidade. E aí colocaram farinha integral na Traquinas. E eu tenho o legado de tirar a farinha integral de Traquinas e voltar para a fórmula original. Então, esse acho que foi um dos maiores impactos que eu tive na minha vida de marketing, foi voltar a Traquinas, tirar farinha integral. Ainda bem. Ainda bem, né? Mas é normal, né, as empresas vão tomando decisões, o importante é poder entender o consumidor, voltar atrás, enfim. Então, eu fui gerente de traquinas, na época já como categoria de biscoitos doces. E aí eu tive uma proposta que foi uma proposta que eu não podia recusar, que foi uma proposta de casamento. Que já acabou, mas na época eu recebi essa proposta para casar e morar nos Estados Unidos. E aí eu larguei tudo, saí da Mondelez e voltei para a PepsiCo Global. Então eu fui morar em Nova York, lá eu fui recontratada pela PepsiCo e fui gerente global de Lay's, que é a maior marca de macro snacks do mundo. E que foi uma experiência incrível. Fiquei lá por quase 3 anos e realmente estar no headquarters, aprender, né, todos os processos ou criar os processos, entender os diferentes países, a questão da influência, isso foi uma escola para mim, poder ter trabalhado no global da PepsiCo. 2 anos depois, 2 anos e meio, a gente voltou para o Brasil e aí eu decidi que eu já não queria mais trabalhar com bens de consumo por um tempo, porque foi interessante, porque eu já não consumia os produtos que eu mesma criava as campanhas, então isso me incomodava de alguma forma. Eu não bebia refrigerante, não comia salgadinho, né? Então eu comecei a Autenticidade. entrar numa crise mesmo, tipo, nossa, né, qual que é meu papel aqui? Voltando para o Brasil, eu decidi trocar totalmente de indústria, fui para a ESPN, então fui gerente de marketing, head de marketing e PR na ESPN, e aí com uma experiência totalmente diferente, né? Então foi minha primeira experiência em mídia, em veículo, né, que hoje me ajuda muito no Flow,
mas mais focada em marketing. E foi muito gostoso, porque assim, eu trabalhava com marcas como NFL, NBA, Premier League. Foi uma experiência muito rica, principalmente criativamente. Nessa época, nesses 2 anos, eu ganhei 4 leões. Foram os únicos leões da minha vida que foram todos baseados no esporte, né? Que é uma coisa que gera muita paixão. E aí, eu engravidei. E foi interessante que quando eu engravidei, eu falei assim, não, acho que eu não vou voltar mais pra lá, né, pra ESPN. E foi exatamente o que aconteceu. Durante a minha gravidez, não a gravidez, durante a minha licença, eu comecei a olhar um pouco o mercado e eu tinha a oportunidade da Mastercard, foi quando eu entrei na Mastercard como vice-presidente de marketing e comunicação para o Cone Sul, né, que era Brasil, Argentina e Chile. E lá eu fiquei por 6 anos. E foi uma experiência também incrível, que eu aprendi demais, assim, com uma marca que acho que é o sonho de muito, quando a gente fala de marketing, né, Mastercard, sem dúvida, é uma marca de sonhos de muito marqueteiro, né, do bom marqueteiro, da definição boa do que é ser Sim, marqueteiro, né, que a sim. gente falou. Foi uma experiência realmente que me transformou como marqueteira, de trabalhar com uma marca global, tão consistente, né? Porque o não tem preço existe há mais de 20 anos. É o posicionamento mais antigo, mas que mais conseguiu se adaptar à sociedade, que foi evoluindo sem perder a sua essência. Então, foi um presente para mim, como marqueteira, poder ter trabalhado na Mastercard por 6 anos e conseguir fazer, né, um pouco desse equilíbrio entre a consistência de uma marca local e essa execução local, para se conectar verdadeiramente com a cultura do brasileiro. Então lá eu fiquei por 6 anos, saí no ano passado, ano retrasado, em 2023, e eu digo que foi a melhor decisão da minha carreira. Então as pessoas me acharam maluca, que eu pedi demissão da Mastercard como vice-presidente de marketing e comunicação e decidi ir para o Flow Podcast, para o grupo Flow Podcast como CEO. E lá estou há 1 ano e meio. Tem uma história bonita nisso, né? Porque, primeiro, você, de alguma forma, é uma protagonista da tua carreira. Eu, adoro quem tem essa competência de fazer isso. E depois você foi entendendo os ciclos da sua vida de uma forma muito madura. E aí você, nessa última migração, ela é dupla, né? Por quê? Porque você muda de mercado de novo, de uma estrutura global, Sim. e aí efetivamente você volta para a mídia, mas numa outra característica, de uma forma Totalmente totalmente diferente. diferente, nacional, e você muda o chapéu. Porque você até então tinha um chapéu exclusivamente de marketing, né? E aí, nesse seu novo desafio agora, você tem um chapéu de CEO. Então, você vai usar essa bagagem toda, mas você passa a ter Sim. uma visão efetivamente de gestora do negócio como um todo. Como é que está sendo isso? Interessante, Fábio, porque é um aprendizado diário, né? Eu tenho uma vantagem, né? E eu acreditava muito nessa vantagem, e ela é verdadeira, de que, como a minha maior fonte de receita, que são, né, que é a propaganda, que vem dos anunciantes das agências, eu conhecia muito bem esse mundo, eu vim desse mundo, então, por um lado, na geração de receita, eu me sinto mais segura, né? Porque eu sei como o meu cliente pensa, então isso me ajuda muito. Mas por outro lado, tem todo um business para tocar que eu não tinha tocado, né? Por mais que eu fosse, que eu seja economista, que eu vim de empresas em que eu gerenciava P&L, a Pepsi como gerente de produto gerencia um P&L, a Mondelez também. Então assim, eu tinha gestão do P&L na minha mão, a posição, a cadeira de CEO, ela é muito diferente, ela é muito completa, né? Então eu preciso não só olhar a receita, mas fazer gestão de caixa, gestão das pessoas, implementar processos. Então, esse meu último 1 ano e meio no Flow, ele foi junto, né? As coisas tem que acontecer tudo rápido. Você tem que aprender, fazer, entregar o resultado. E acho que esse é um pouco da minha vida. Eu tento, né? Esse dia a dia meu. Então, assim, foi 1 ano de organizar a casa. Primeiro, aprender o mercado, porque é um mercado que eu não conhecia. Eu conhecia do outro lado, mas geração de conteúdo, de internet, né, é muito peculiar,
né? Existem conhecimentos que hoje eu tenho, que eu não tinha, como de algoritmo, de comunidades, de como se produz um conteúdo, que tudo isso é o core do negócio que eu gerencio hoje. Então, primeiro eu tive que aprender muito para poder começar a impactar, para poder olhar os processos, trazer novas pessoas, entender o que funcionava, o que não funcionava. Então, por exemplo, eu descontinuei 4 programas e a gente já lançou mais 5. Então, também tem esse papel que é totalmente diferente do papel do CMO, tá? E que eu estou aprendendo fazendo também, né? Eu acho que a vantagem nessa minha transição, e eu acho que eu tenho que ser bem humilde, né, em relação a isso, é que eu saí, né, de uma posição de CMO de uma empresa muito grande, complexa, matricial, global, para ser CEO de uma startup de mídia nacional, né? São tamanhos de negócio completamente diferentes, com complexidades diferentes, mas são tamanhos diferentes. A minha responsabilidade hoje eu sinto muito maior, porque eu tenho 180 famílias para cuidar. Mas, por outro lado, né, não foi um passo, eu não me transformei CEO da Mastercard ou, sei lá, do Burger King, de uma empresa também de grande porte. Então, esse movimento também foi pensado para que eu pudesse, né, ter essa transição, que é difícil, é complexa, mas que ela fosse o mais fluida possível. Então, não sei se eu te respondi, eu acabei falando Super, super. sobre vários aspectos, mas os 20 anos de marketing me ajudam muito hoje para dialogar com meus principais clientes, mas foram as experiências de gestão de PNL, do amendoim, projetos que eu era sempre eu quis estar nos projetos mais diferentes, assim, projeto de CAPEX, de construção de fábrica, projeto de supply, gestão financeira. Foram esses outros projetos que eu fiz durante a minha carreira, porque eu pedia para fazer além do marketing, que me ajudam hoje a ser CEO. Que é o bonito, né? Na verdade, como você disse, né? Você não escolheu o marketing escolheu, mas de alguma forma a economia precedeu o marketing, né? Porque Muito. E eu digo assim, eu falo sempre, eu acho que cada profissão tem a sua beleza, né? Mas não ser publicitária de formação, dentro né, da jornada que eu escolhi como marketing, né, ser economista com certeza me ajudou muito na minha carreira. Porque eu trazia também uma visão de negócio que nem todos os profissionais traziam. E porque eu busquei empresas e marcas que valorizavam isso. sim, Né? com certeza. Então, O que é o Grupo Flow em 2025? a gente se posiciona como um ecossistema de negócios para creator economy. Já nem estou mais falando como ecossistema de mídia, porque a gente hoje é muito mais do que isso, porque hoje eu busco diferentes receitas, mas dentro da economia criativa, tá? Então, o Grupo Flow hoje, ele tem algumas unidades de negócio, né, dentro da holding, eu sou CEO da holding. Então, a gente tem uma unidade que é mais voltada para o conteúdo, né, que são os estúdios, e lá tem o Flow Podcast, o Vênus, o Ciência, Flow Games, Flow News, aqui onde realmente é produção e distribuição de conteúdo, tá? E nós temos outros negócios, né? Hoje a gente tem a Wolf, que é um venture studio que produz tecnologia, soluções de tecnologia para criadores. Então, vou te dar um exemplo. Ano passado a gente lançou uma lojinha para criadores no formato white label. Então, se a Abramark quiser ter a sua própria lojinha, a gente oferece serviço para você. E agora eu estou lançando um produto que chama Data for Creators, que é um produto de inteligência artificial generativa, que faz uma análise quantitativa e qualitativa de todas as redes dos criadores conectadas, e inclusive faz sugestão de conteúdo. Então, assim, né, o Grupo Flow, qual que é o nosso... A gente, né... Nós praticamente criamos o mundo do videocast, né? Nós fomos muito inovadores na internet. Então, hoje, o que a gente usa o nosso expertise e as nossas dores. Então, quando eu resolvo a minha dor a partir de um projeto de uma loja ou de um projeto de dados, eu entendo que essa dor é uma dor também de outros criadores e transformo isso em produto. Então, essa é uma fonte de receita. Né? Então, por isso eu falo, não sou mais uma empresa só de mídia, mas um ecossistema de soluções para creator economy. Aí eu tenho também no grupo o Flow SA, que é uma vertical de serviços corporativos.
Então, a gente sabe que tem uma demanda de audiovisual, de produção audiovisual de qualidade para as empresas. Então, hoje a gente faz locação de estúdio, produção de ponta a ponta de um videocast, seja por uma pessoa física ou para uma empresa, tá? E a gente faz curadoria de eventos e contratação de palestrantes também, além do nosso hub de criadores. Então, assim, a gente começa a olhar, né, onde é que estão essas oportunidades de negócio que a gente pode trazer o nosso expertise. Então, a gente entende curadoria, porque todo dia eu tenho um programa acontecendo e a gente tem que saber exatamente quem está lá sentado. Então, esse expertise de curadoria a gente traz para os eventos e contrata os palestrantes. Então, assim, eu tenho tecnologia, tenho serviços corporativos, tenho uma agência digital dentro do grupo que chama Golden Pill. De novo, entendendo a dor das agências e dos anunciantes que, dá trabalho investir em podcast, tem que roteirizar, tem que fazer aquilo. As agências ainda não estão totalmente, né, adaptadas ao mundo digital. Então, a gente cria uma agência dentro do grupo, muito focada no digital, uma agência que tenha uma estrutura completa, tá? Atendimento, planejamento, BI, criação e pós-venda. Então, essa agência trabalha como é o nosso comercial, mas também comercializa e cria para outros podcasts. Então, assim, eu não vendo só produtos do Grupo Flow, mas vou te dar um exemplo, se alguém pede, eu quero falar com o público feminino, a gente fala assim, tá bom, você pode anunciar no Vênus e no Pod Delas, e a gente faz essa intermediação, tá? E aí a gente tem realmente, né, a parte que eu falei de conteúdo, que é o nosso core. Então, o core alimenta as necessidades e o expertise desses outros negócios que a gente vai criando. Então, esse é o grupo. Hoje é um grande ecossistema de criação de conteúdo e de serviços. Tenho certeza que 90%, pelo menos, de quem está assistindo isso não sabia. fazia ideia. Eu tenho um grande trabalho de marketing para fazer, viu, do Grupo Flow. Mas é muito recente. E aí já vou emendar minha próxima pergunta, que, de alguma forma, você tem um desafio na mão. Você precisa implodir o Igor no bom sentido. Sim. Porque, obviamente, e a gente que é marqueteiro de essência sabe quão bom é ter uma marca forte, mas o quanto é desafiador você se desvincular dessa marca, né? E ele traz a marca primeiro para ele e depois para um formato. Uhum. Como é que você está se estruturando nessa demolição do Igor? Não, eu não quero demolir meu chefe, hein? Só para deixar bem claro. No bom sentido, Igor, pelo amor de Deus. No bom sentido, eu quero que ele fique cada vez mais forte. E ele ficar mais forte significa o grupo ficar mais forte, né? Então, a nossa estratégia é continuar posicionando ele como expert no que ele faz, né? Então, o produto, o Flow Podcast e as suas variações é o standard do que vai para a internet, né? Então, isso é intocável. Mas o nosso trabalho, o meu trabalho é fazer essa ampliação com outros conteúdos. Então, não depender somente do Igor, né? Mas criar esses outros. Então, fortalecer as outras verticais de conteúdo, como o Flow Games, o Flow News, que tem o Tramontina, o Rafa Colombo. Então, você começa, né? O Vênus, que tem a Yas e a Cris, que já são uma referência. O Flow Games tem o Dave Jones, que também é referência em games. Então, é começar a trabalhar cada vez mais essas outras verticais de conteúdo para que, né, o peso não fique só no Igor, mas continuar fortalecendo ele. Eu falo, né, o meu maior desafio não é nem implodir o Igor. Hoje, o meu maior desafio é falar para as pessoas que o Monark não é mais parte do Flow. Então, assim, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, né? A gente teve um cancelamento há 3 anos atrás e as pessoas ainda relacionam o Flow ao Monark. O Monark saiu em 24 horas, ele não faz mais parte do nosso nem quadro societário, nem de talentos. Então, mais do que implodir o Igor, né, o meu papel hoje ainda é desvincular a imagem do Flow do Monark, né, falar quantas vezes for necessário que ele não faz mais parte do grupo, por mais que ele tenha sido muito importante, ele foi nosso fundador, né, e então, assim, nada vai apagar a importância dele para o grupo, mas hoje ele já não faz mais parte desse ecossistema. Então, eu tenho o trabalho de desvincular essa imagem, fortalecer a imagem do Igor e fortalecer a imagem de todos os outros criadores. Mas o Igor soube o que ele fez quando ele contratou você, porque eu não tenho a menor dúvida que você vai fazer isso, vai fazer isso muito rápido. Tanto que, nesse seu primeiro ano, o grupo cresceu 50%. A gente teve um belíssimo resultado, foi muito bom, foi muito bom. Como da onde veio esse crescimento
tão expressivo? A gente, né, acho que principalmente com essa reconexão mais forte com o mercado publicitário, tá? A gente conseguiu trazer mais marcas, então marcas de grande porte, a gente fechou grandes contratos com a Amazon, né? Teve com a Balduco, com o Kit Kat, então a gente fez todo o trabalho, todo o conteúdo digital de Kit Kat no Rock in Rio. Nós criamos um produto que chamava Breakcast, e que era 1h30 de live sobre o assunto do dia do Rock in Rio. E Kit Kat foi muito inteligente porque eles, né, a gente transformava isso em cortes e aí eles impulsionavam isso. Então o resultado foi muito, muito, muito positivo. Então acho que vem principalmente dessa reconexão com o mercado publicitário e a criação de novos projetos, além do nosso core. Vocês, num mundo tão dinâmico e... Eu só preciso fazer uma errata, porque quando eu falei os 50%, foi uma projeção, né? A gente chegou muito próximo dos 50%, mas não foi exatamente 50% no Não, que fechou. mas liberte-se da sua economia, então... da sua economia aí. Tá valendo, Tá assim, valendo, 50%. tá valendo. Vocês são muito consistentes em relação ao foco de vocês. Eu acho isso incrível, que é acreditar em conteúdos longos. Não precisa você fazer os cortes, obviamente. Sim. Usar isso como uma estratégia. Sim. Mas no mundo onde o universo foi caminhando para os conteúdos curtos, vocês seguiram lá firmes e fortes. E você acredita que realmente essa estratégia está certa? Sim, mas não ela sozinha. Eu acho que isso é importante, né? O conteúdo longo, ele te ajuda a trazer uma profundidade que a gente acredita que ela seja necessária para transformar a comunicação brasileira e para que as pessoas tenham melhor pensamento crítico. Então, o conteúdo longo continua sendo a raiz, né? O nosso material bruto. Mas a gente tem investido muito em fazer esses cortes, né? E distribuir esse conteúdo longo o conteúdo curto para mais pessoas, para que elas possam voltar e assistir o longo, tá? Então, hoje, a minha audiência já metade está no longo e o restante em cortes, está no curto. E eu imagino que o curto ainda vai ser maior, mas a gente nunca vai deixar de fazer o longo, né? O longo, como eu te falei, ele é o material bruto. Então, hoje a gente tem, Fábio, uma tecnologia, uma metodologia que chama fábrica de cortes. Que legal. Que a gente montou ano passado com tecnologia, com pensamento. Então, a gente tem um modelo próprio, tá? Então, trabalhar esse conteúdo bruto, longo, transformar isso em cortes de uma maneira rápida e eficiente, sem perder a qualidade da discussão. Então, assim, voltando, o longo ele é importante, mas a gente tem muita consciência de que hoje as maiores audiências estão no conteúdo curto e vertical. Então, a gente vai produzir as duas coisas, mas a partir de uma discussão mais aprofundada. Você falou desse ecossistema gigante, né? E a publicidade, obviamente, é a principal fonte de receita. Mas hoje, quais são essas fontes de receita no Flow? Tá. Tem a receita que vem da plataforma, que é o AdSense, seja do YouTube, Spotify, TikTok ainda não está monetizando as empresas, né? Ele monetiza criador, mas não monetiza os grupos. Essa é uma questão. Mas então tem, né, o que vem das plataformas, que isso é muito importante. Só que isso, eu falo que isso não paga conta, né, de todo um grupo, paga conta de alguns programas, mas não paga conta de todos de tudo que a gente faz, mas continua sendo uma receita muito importante. Mas para isso que tem muita audiência. Então, né, uma fonte de receita vem das plataformas, a outra fonte de receita maior vem da publicidade direto, né? Esses grandes projetos de branded content, criativos, e mesmo a propaganda do dia a dia ali, que está nos nossos canais, tá? Isso é muito importante. E aí hoje a gente tem uma busca grande, tem, né, canais de membros, é uma fonte importante de renda, e hoje eu estou numa busca constante de novas fontes de receita, como Data for Creators, para mim uma das grandes apostas do grupo de novas receitas. Usar, né, o Flow SA
também é outro, que é um hub de serviços corporativos. Então, eu tenho o estúdio ocioso, eu não posso ter ociosidade, então eu preciso alugar esse estúdio. Eu tenho um expertise, o grupo tem um expertise que poucas pessoas têm, então eu preciso, né, de alguma forma, produtizar esse expertise. Então, é muito importante, a gente vai continuar tendo o AdSense, né, a plataforma, a publicidade, mas a minha busca constante é por novas linhas de receita, principalmente recorrente. Porque no mundo da mídia, né, hoje eu acho que o maior desafio para mim como gestora é a previsibilidade de receita. Sim. E para, né, os grandes, assim, né, quem tá no dia a dia de conteúdo de veículo sabe que as coisas vão e voltam são muito rápidas. Tem um dia você fechou um contrato que amanhã ele já não está mais válido, enfim, tem muita oscilação. Então, o meu trabalho hoje como CEO também é buscar novas fontes para que eu tenha mais previsibilidade de receita. O Flow, de alguma forma, conversa com os meios tradicionais de mídia e se, de alguma forma, isso está contemplado numa visão futura? A gente está aberto a tudo, tá? Eu acredito muito em grandes parcerias. E acredito muito também que tem muita via para distribuição de conteúdo, né? E acredito que o nosso conteúdo tem valor, porque, né, tem uma questão da internet que já parte com uma visão de que é um conteúdo com menor valor e que não é. Então, quando eu penso nas mídias tradicionais, mais do que necessariamente ter uma grande parceria com a mídia tradicional, hoje a gente está assumindo o conteúdo desse hábito. Então, vamos pensar em TV, né, como uma grande mídia tradicional. Hoje a gente concorre diretamente com qualquer TV aberta, né? As TVs conectadas, ano passado, teve um aumento de 50% do aumento da audiência em TV conectada aqui no Brasil. Assim, é muito grande. Então, hoje nós já estamos, eu já me considero não uma mídia tradicional, porque a forma, a linguagem e de onde vem da internet, mas nós já estamos sendo consumidos como a mídia tradicional. Vocês já estão na Na televisão. televisão, eu já estou na televisão, né? E com boas audiências. O Flow, por exemplo, é um dos canais do YouTube que ele tem um índice maior em TV conectada do que a média. Então, a gente sabe que o nosso tipo de conteúdo é um que agrada para TV conectada. E a gente deve lançar esse ano um canal do Flow nas TVs lineares, em Fast Channel. Que legal. É. E aí já emenda a minha pergunta, Uhum. que é quais novidades a gente tem para o Flow esse ano que você possa contar naturalmente? Tem muita coisa, assim, sobre o ponto de vista de conteúdo, tá? A gente vai ter muita novidade, principalmente trazendo mais conteúdo, né, on demand, VOD mesmo, vídeo on demand, conteúdos mais gravados. Além do, né, a gente não vai deixar de fazer o que a gente sabe fazer e faz muito bem e ama fazer, que é o videocast, mas cada vez mais a gente vai ter outros formatos de conteúdo, tá? Para todas as nossas verticais. Isso é... Então, eu posso te dar alguns exemplos do que já está no ar. Por exemplo, ano passado a gente lançou Aquelas Minas. Tem aquele formato, aqueles caras que é um game show, que fez, né, que tem aqui no Brasil e no mundo inteiro. A gente copiou esse formato, mas com uma bancada exclusivamente feminina. Então, assim, você sai do videocast, o Vênus, e já traz um outro formato gravado, on demand. Então, a gente vai ter muita novidade de conteúdo, tanto para o Flow, quanto para o Ciência Sem Fim, para o Vênus, para o Flow Games, muita coisa nova aí acontecendo, focando nesses conteúdos on demand, tá bom? Mais gravados, verticais, seguindo essa tendência. Isso é uma coisa do ponto de vista de conteúdo. Sob o ponto de vista de distribuição, a gente está planejando entrar no Fast Channel, tá? Eu já falei isso há um tempo atrás, agora logo mais a gente anuncia quando. Tem o Data for Creators, que estava em beta, e agora a gente realmente vai lançar muito forte com a parceria de uma Big Tech, vai ser uma parceira nossa, que eu não posso ainda falar qual. Então, assim, tem muita coisa. A gente vai continuar investindo, trazendo novos conteúdos, novas formas de distribuir e buscando novas receitas. Você é o exemplo clássico de alguém que se formou em algo para trabalhar em algo que não existia. Sim. Se alguém falar, eu conheço a Sara é esse exemplo. Mas pô, a gente está agora mês de fevereiro ainda, véspera do carnaval, então esse mês começou um monte de molecada em faculdade que
provavelmente vai ter essa experiência que você teve na sua vida, de em algum momento na vida Sim. e trabalhar com algo que não existe Aham. ainda. Eu queria que você deixasse um recado para essa galera que está na faculdade hoje, que olha para o Flow e olha para você como Uhum. uma inspiração. O que você diria para eles nesse É. momento? A formação ela é muito importante, mas eu gosto de olhar a formação como algo não linear, né. A economia, por exemplo, ela mais abriu o meu horizonte do que fechou o meu horizonte. Então, quando eu penso em formação, e aí eu não penso numa formação somente uma forma de se formar, né? Por exemplo, eu fiz economia, mas eu fiz especialização em marketing, especialização em inovação, estava sempre olhando realmente para frente. Então, é muito importante escolher algo que eu sou muito também a questão da paixão. Então, assim, na época eu estava apaixonada por economia. E o fato de gostar muito fez com que eu pudesse ter uma visão mais ampla do que era o curso de economia. Então, assim, o meu recado para eles é: escolha o que te dá paixão, né? Escolha o que você vai amar, porque vai deixar de ser só mais um diploma, mas vai ser uma ferramenta para você fazer o que você quiser. Eu acho que este é o recado. Eh, E que não existe, né, hoje é tão difícil pensar numa profissão só, olha só, há 22 anos atrás eu era estagiária de marketing da PepsiCo, hoje eu sou em uma empresa, né, de bens de consumo, multinacional, e hoje eu estou trabalhando com internet e eu não sei o que eu vou fazer daqui a 10 anos. Provavelmente algo também diferente. Então essa visão, esse olhar para fora, outra coisa que eu falo muito é o olhar para fora, né, assim, olhar o que está acontecendo na sociedade, olhar o que está acontecendo no mundo, conversar com a pessoa do lado, né. Poxa, eu não conhecia o Flow até um pouco antes de eu entrar lá. E o Flow hoje ele fala com 15 milhões de brasileiros todo mês. Assim, como é que eu como marqueteira, eu tenho vergonha de falar que eu como marqueteira, não conheci o Flow, que impacta tantos brasileiros. Então, focar muito na sua formação, aprender, tem um olhar, mas também ir além, né. Tem tanta fonte de conhecimento hoje por aí, né, Fábio, que fica até difícil mandar esse recado para essa galera. Mas É você mandou, difícil, né. mandou bonito. Sara, obrigado, de verdade, ter tido o privilégio de entrevistar você, ter você aqui, e tenho certeza que a gente vai repetir isso mais vezes. E desejar aí todo sucesso aí nesse seu segundo ano de É. Flow, que a gente possa crescer, quem sabe os mesmos 50 ou mais Agora eu por preciso cento. dobrar esse ano. Esse ano eu tenho que dobrar. Fábio, eu que agradeço, foi um bate-papo muito gostoso, Obrigado. tô à disposição de vocês. É, e vamos juntos. Vamos junto. Esse ano vai ser um ano, acho que desafiador para todo mundo, mas eu tenho certeza que com trabalho, paixão, fazendo as coisas certas, a gente chega nos nossos objetivos. É isso, queridos amigos. Agora que você já ficou aqui 30 e alguns minutos vendo a Sara falar lindamente, entra lá no Flow, escolhe mais algum programa bom que seja do seu gosto, que você já descobriu que tem vários, e segue assistindo lá. E semana que vem a gente está de volta.